Você já se pegou explodindo por coisas pequenas? Ou chorando sem saber muito bem o porquê? Talvez nesses momentos você tenha se sentido descontrolada, frustrada ou frágil demais. Mas e se eu te dissesse que essas reações podem ter uma relação direta às suas primeiras relações? A maneira com a qual você foi ensinada a sentir e se expressar lá na infância. A maneira com a qual você foi acolhida ou não nas suas primeiras experiências relacionais. A desregulação emocional é, muitas vezes, um grito silencioso de um cérebro que aprendeu a viver em um ambiente imprevisível. Quando a gente fala de apego inseguro, a gente está falando de crianças que não sabiam se seriam acolhidas ou ignoradas, se seriam protegidas ou culpadas no seu ambiente. E isso tem impacto direto em como é que a gente aprende a nomear, reconhecer, sentir e perceber nossas emoções. Nosso cérebro, quando está em desenvolvimento, precisa de previsibilidade. Isso faz com que a gente se organize emocionalmente. Quando a gente cresce em um ambiente que expõe a gente a um estresse crônico, como negligência, inconsistência afetiva e até mesmo rejeição, nosso cérebro vai ter alterações importantes, como na amígdala, por exemplo, que é responsável por conseguir detectar ameaças, também no nosso córtex pré-frontal, que regula o nosso comportamento, como a tomada de decisão, por exemplo. E também do eixo HPA, que é o nosso eixo que é responsável por se regular em situações de estresse. Essas reações tornam a criança, consequentemente, mais agressiva, mais sensível ao ambiente e também com maior dificuldade para conseguir controlar os impulsos. Então é muito comum que crianças com esse tipo de apego cheguem até nós rotuladas de difícil, de birrentas, e até mesmo sem limite, né? Quando na verdade a gente não tá falando de limite, a gente tá falando de estrutura emocional. Então, se não teve uma estrutura emocional segura para conseguir regular as emoções, fica difícil de conseguir fazer qualquer outra coisa se regulando também. Em avaliação, a gente usa alguns instrumentos para medir o controle inibitório, né? A gente tem o Go No Go, que é um instrumento bem famoso, tem também a Torre de Londres, escalas de regulação emocional, teste de atenção, né? E além de mais, a melhor dos instrumentos, que é a observação clínica. A forma como a criança vai responder à frustração durante as observações e as interações diz muito também da regulação emocional dela, né? Como ela age quando ela perde, como ela age quando ela ganha. Então fica a mensagem que é fundamental entender que desregulação emocional não é frescura e não é má educação também. A gente está falando de um padrão de sobrevivência emocional que, apesar de ter se estabelecido muito cedo, no início da vida, pode ser ressignificado também. E claro, com o cuidado certo. No consultório, todos os dias, eu vivencio e ouço mulheres que trazem várias experiências relacionadas a uma dificuldade de identificar e de nomear aquilo que elas sentem. E essa dificuldade gera comportamentos que não são muito saudáveis no dia a dia. São mulheres que se sentem desgastadas, que se sentem muito cansadas e sozinhas. Então é justamente nesse lugar, na terapia, você vai ter a oportunidade de identificar, nomear e saber lidar com cada emoção, com cada sentimento, de uma maneira que seja mais compatível à sua saúde, ao seu estado emocional. A regulação emocional a gente aprende, nós não nascemos sabendo. E se você não teve experiências que te auxiliassem a desenvolver uma maior consciência nesse sentido, é natural que isso seja uma dificuldade, inclusive na vida adulta. A neuropsicologia ajuda a identificar os gatilhos. Desregulação emocional não é falha de caráter, é um pedido de cuidado. E é aí que a terapia entra como uma ferramenta importantíssima para que você possa enfrentar essas dificuldades que vêm com a desregulação emocional. Porque quando você aprende a identificar os seus gatilhos e você tem um lugar seguro em que você possa desenvolver quais serão as ferramentas para lidar com eles, com certeza você vai conseguir transformar uma tempestade em uma maré que você consegue atravessar. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe com outros pais que podem curtir também e se inscreve no canal. Tchau, tchau!